Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Sesc Bom Retiro. Daremos continuidade hoje ao ciclo de bate-papos do Omodê, Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada. Uma mostra artística e educativa com o objetivo de enaltecer culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio, do compartilhamento de saberes e da arte. Esse ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois contamos com espaço dedicado a elas, com Daqui e de Lá, Africanidades e Brincadeiras de Quintais, com a companhia Caruru, e estará em diálogo direto com as temáticas de curadoria da mostra. Contamos também com acessibilidade por meio da interpretação em Libras com as intérpretes Gabi e Jana. Esse, que é o sexto dos encontros, com o título 20 anos da Lei 10.639. Este ano marca os 20 anos desta lei, o que nos convida a refletir sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda persistem em termos de construção de relações étnico-raciais mais equânimes na sociedade brasileira. É fundamental avaliar o que foi feito até agora e preparar um solo fértil de possibilidades para frutificar futuras ações. Para compor o bate-papo, gostaríamos de convidar para subir ao palco Macaé Evaristo e Janaú. E para a mediação, Jussara de Paula Justino. Jussara, mulher preta, musicista e arte educadora, doutoranda em educação e integrante da equipe socioeducativa do Sesc Araraquara. Passo, então, a palavra à mediadora Jussara e desejo uma ótima vivência a todas e todos. Boa noite a todas, todes e todos, né? Sejam bem-vindos aqui ao Sesc Bom Retiro. Eu vou apresentar as nossas convidadas, a professora Macaé e a professora Janaú. E a intenção dessa mesa hoje, o objetivo desse encontro, é a gente refletir um pouquinho sobre os avanços, sobre os desafios da Lei 10.639, alterada em 2008 para 11.645, que institui, né, os conteúdos de matrizes africanas, as literaturas e todas as outras formas de linguagens africanas e afro-brasileiras e indígenas na educação básica de ensino público e privado. Então, a ideia hoje é que a gente possa refletir um pouquinho a partir do ponto de vista das nossas convidadas e também abrir um momento para o público, né, para tirar suas dúvidas, quiserem fazer as suas observações. Então, vou apresentar aqui a deputada professora Macaé Evaristo. Ela atuou por 19 anos como professora na Rede Municipal de Belo Horizonte. Assumiu em fevereiro de 2023 o primeiro mandato como deputada estadual da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É graduada em Serviço Social e mestre em Educação e doutoranda pela UFMG. A professora Macaé foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de Secretaria de Educação no município de Belo Horizonte entre 2005 a 2012. E no estado de Minas Gerais, de 2015 a 2018. Em 2013 e 2014, ela foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Ela já coordenou programas como a implantação de escolas indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para o ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando ela esteve no MEC. A professora Janaú Marajoara é poeta, artista visual e educadora, publicou os livros de poesia Atlântida, pela editora Urutau, e Verão Cinza, pela editora Primata.
a Janaú, pela AU Editorial, e Felina Abissal, pela editorial Nós Outros. Como artista visual, ela tem interesse na retomada indígena e nas curas possíveis para o trauma colonial em Abya-Yala. Ela também discute sobre as armadilhas e a potência da linguagem como um campo recorrente em seus trabalhos. Em 2019, expôs na mostra Agosto Indígena, realizada pelo coletivo Colabirintos, de São Paulo. Participou da residência artística Rizoma, realizada pela Galeria Andréa Rieder, e da exposição Jardinalidades do Sesc Dom Pedro II, com a oficina Pergunte às Plantas. Em 2021, integrou a exposição History Footnotes, na Galeria Marres, em Maastricht, na Holanda. E ela atua ainda como professora na educação básica e vive em Ubatuba, é isso? Então, muito bem, sejam bem-vindas, né, as nossas convidadas. E aí eu gostaria que falassem um pouquinho aí sobre essa reflexão da Lei 10.639, sobre esses 20 anos, e do ponto de vista de vocês, sobre os avanços, sobre os desafios. Sejam à vontade. Ei, gente, boa noite para todos, para todas, para todes. Quero agradecer aqui o convite do Sesc Bom Retiro para fazer esse bate-papo com vocês nessa noite. Saudar aqui minhas companheiras potentes aqui nessa mesa. Muito prazer estar com vocês. Agradecer a nossa intérprete de Libras, maravilhosa, que nos ajuda aqui a nos comunicar. E, bom, primeiro eu queria saudar muito o Sesc pela iniciativa desse festival, né? Não sei se eu devo chamar assim, festival, né? Mas essa iniciativa de uma agenda cultural, de uma política cultural para as infâncias e com esse olhar para a cultura, para a história, para a literatura afro-brasileira, no diálogo com as crianças negras. Então, dizer que a própria existência de um festival como esse, de uma agenda como essa, a gente já pode dizer, né, que é reflexo dessa agenda, dessa ação curricular afirmativa que a Lei 10.639 representa na história da educação e também das lutas sociais e políticas no nosso país. Eu sou professora, e eu sempre gosto de começar meu currículo dizendo isso, sou professora da educação básica e, durante muitos anos, atuei na educação básica sem a existência da Lei 10.639. Professora de anos iniciais, militante do movimento negro, e eu sei, né, porque não só pela minha trajetória escolar, mas pela trajetória escolar de muitos alunos que passaram por mim, pelas escolas públicas do nosso país, o que significa um currículo onde os nossos corpos não estão presentes, né? Onde a nossa cultura, a nossa história, tudo que o nosso povo produziu é completamente invisibilizado. Assim eram as escolas públicas brasileiras, até janeiro de 2003. Essa agenda ela é tão importante, né, que o movimento negro brasileiro, desde a década de 30, 40 do século passado, com a Frente Negra, né, tinha lá no seu movimento uma área específica, que era uma secretaria, para tratar do direito à educação e do direito à cultura. Porque a população negra, pós-abolição, foi proibida, né? Foi proibida de estudar, foi proibida de estar nos espaços escolares. Eu venho de um estado de uma escritora, hoje bastante conhecida, Carolina Maria de Jesus. E a Carolina Maria de Jesus nasceu no interior de Minas, em Sacramento. E no seu livro Diário de Bitita, ela fala sobre as fazendas, né? As fazendas produtoras de café no interior de Minas. E ela fala, nas fazendas não tinham escolas.
o que tinha era enxada em abundância. Porque a educação que era pensada para as infâncias negras era pela contenção dos seus corpos. Na verdade, nunca se pensou uma política educacional para as infâncias negras. O que se pensou foi a tentativa, não é, de subjugação por meio do trabalho forçado, né, ou por meio do aprisionamento na própria infância. Só para a gente recuperar, nós só vamos conseguir que no Brasil nós tivéssemos uma legislação que garantisse proteção integral às infâncias em 1990, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque até então, o que se tinha para as infâncias, especialmente as infâncias negras, né, eram legislações que falavam sobre o seu aprisionamento, né? Como, por exemplo, um debate que foi ressuscitado nos últimos tempos, que é da redução da maioridade penal, né? Porque lá no início do século XX, o que se pensava para as infâncias negras é que elas poderiam e deveriam ser criminalizadas aos 6 anos de idade. Então, quando a gente está pensando a lei 10.639, e a gente está fazendo aqui, não é? 20 anos dessa lei, e às vezes as pessoas me perguntam, Macaé, mas será que essa lei não pegou? Né? Por que será que essa lei ela não está sendo implementada com toda a força necessária dentro dos currículos escolares? Né? E eu gosto sempre de dizer, a lei 10.639, né, ela é uma lei que ela nasce fruto de muita luta, de toda a luta do povo negro pós-abolição, mas escrever essa legislação, escrever esse marco normativo, não desfez, né, não desfez a história de opressão a qual a população negra foi submetida. Não desfez, né, toda a arquitetura produzida na sociedade brasileira por mais de 300 anos de escravidão forçada. Por isso, a Lei 10.639, ela disputa o território da escola. Ela é uma lei em disputa, e a gente a disputa todos os dias dentro dos currículos escolares. Seja para a gente garantir, não é, que a gente tenha, por exemplo, literatura negra no ambiente escolar, né? Autorias negras dentro do ambiente escolar, livros em que crianças negras, jovens negros, sejam apresentados, né, de forma afirmativa, porque isso não existiu na minha infância. Isso não existiu na infância de muitas mulheres e homens negros ao longo de todo o século XX. E aí, para a gente não falar só dos desafios, eu vou dar um exemplo. Quando a lei foi aprovada, em 2003, eu coordenava a parte pedagógica da Secretaria de Educação de Belo Horizonte. E fui responsável por fazer o primeiro edital para que a gente pudesse adquirir para as escolas públicas livros que pudessem implementar a lei. Então, a gente criou uma ideia, que era o kit de literatura afro-brasileira. E, em 2003, nós fizemos, em Belo Horizonte, o primeiro edital para comprar livros que tivessem esse escopo, que trouxesse a produção negra, que as crianças pudessem ter acesso aos nossos heróis e heroínas negros, que a gente tivesse autorias negras, livros escritos por pessoas negras. Enfim, em 2004, no primeiro edital, nós conseguimos adquirir 56 títulos para cada escola pública de Belo Horizonte. 56 títulos de várias épocas, né? Livros publicados em 1970, livros ainda publicados na década de 60, ou seja, a gente observava a total ausência, né, de produção nessa área. Claro, gente, é preciso a gente pensar, não se publicava autorias negras, não se publicava livros com a presença negra, com o rosto negro. 2 anos depois, 2006, nós fizemos o segundo edital. No segundo edital,
nós já adquirimos mais de 100 títulos por escola. E já recebemos mais de 300 obras inscritas. E aí, gente, obras de excelente qualidade. Felizmente, eu sou de um estado que tem uma editora maravilhosa, que é claro que eu vou aproveitar e também fazer propaganda, que é a editora Masa, que era uma editora que, muito antes de ter a Lei 10.639, ela é uma mulher negra, não é? Militante do movimento negro, ela já tinha essa preocupação, né? Então, vocês vão encontrar, para quem fala que falta material, né? Hoje eu falo, esse argumento eu não aceito, porque a gente tem muita produção hoje que é possível garantir o acesso às escolas, né? Então, mudou o mercado editorial. Mudou o mercado editorial no que diz, principalmente, a literatura e as autorias negras, né? É bom também a gente lembrar que Conceição Evaristo, né, atingiu a marca de 500 mil de livros vendidos. Quando é que a gente poderia imaginar no Brasil uma mulher negra, não é, que só vai ser reconhecida com mais de 60 anos de idade, e não é porque ela não escrevia, vamos lá, Conceição Evaristo começa a publicar aqui em São Paulo, nos Cadernos Negros, né? Mas somente vai ser reconhecida muito mais tarde, fruto de todo um debate, né? Então, quando eu penso a Lei 10.639 e esses 20 anos, é para dizer o seguinte: é a implementação da lei, a efetivação dela nos currículos escolares, que passa por a gente mudar os conteúdos, que passa por a gente fazer uma ação afirmativa curricular, mas passa também por a gente disputar o espaço de construção de uma sociedade antirracista. E isso passa pelo combate ao racismo no ambiente escolar, porque às vezes as pessoas pensam, tudo bem, então eu vou agora tratar bem detalhadamente a história da África. Mas eu tenho um aluno que muitas vezes vai ser xingado no ambiente escolar, não é? Porque é uma criança negra e, nesse momento, eu vou me omitir, né? Então, é preciso a gente pensar que implementar a lei não passa só por transformar o currículo, né? Passa também por transformar as práticas e as relações. E, para fazer uma conexão um pouquinho mais ampla, passa também por a gente se posicionar politicamente. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos saindo, né? E não faz muito tempo que a gente enfrentou ataques homéricos à política educacional, ataques à escola pública, ataque à liberdade de cátedra, à liberdade de ensinar e à liberdade de aprender, tentativa de cercear a docência, mas, principalmente, ataques à Lei 10.639, não é? Por quê? Porque ela trata da nossa cultura, da nossa história, das nossas religiosidades. E o racismo, gente, eu vou dizer, os racistas, os filhos dos racistas do final do século XIX, se articularam em torno de um projeto de poder que foi derrotado nas urnas, mas que não morreu, que está vivo e que quer nos oprimir. Então, quando a gente pensa essa lei, a gente precisa pensar a importância política dessa lei no sentido de disputa de um projeto de sociedade. Porque é muito diferente a possibilidade, né, e a visão sobre si mesmo que uma criança, como a gente está vendo aqui muitas, 3, 4, 5 anos, que tem a possibilidade, já na infância, não é, gente, de se reconhecer, de ter uma visão positiva sobre si mesmo, né? O que vai lhe garantir, inclusive, saúde mental, né? Nos enfrentamentos ao longo da vida, isso vai, com certeza, produzir outro tipo de mundo e outro tipo de sociedade. Por isso que não vai ser simples. Não foi simples acabar com a escravatura no Brasil. Não é simples desmantelar o pensamento racista no Brasil, mas a gente segue firme, porque não estamos sós, somos muitas e seguimos em luta. Vou seguir aqui, então. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer esse convite
SESC Bom Retiro, a presença aqui da nossa intérprete também, da Jussara, e dizer que eu fico muito lisonjeada de estar ao lado da Macaé. Para mim é uma oportunidade maravilhosa de aprender, sobretudo, né? E queria também destacar que eu, antes de tudo, além de artista visual, de escritora, eu sou educadora, né? Então, eu acho que o chão da escola pública também me formou. E, para mim, não tem como pensar as relações e não tem como pensar o meu trabalho em qualquer área se não for numa dimensão também enquanto educadora. Eu faço parte da Associação Multiétnica, o Icaquara, que tem a sede em Ananindeua, do Pará. E venho de uma família de imigrantes da região do Afuá, que é uma região que passa hoje por um movimento intenso, toda a região do Marajó, na verdade, todo o Brasil, né, passa por um processo de resgate étnico, né, e de afirmação étnica. Então, queria começar essa fala dizendo, eu acho que ressaltando esses pontos que a professora Macaé trouxe aqui, que a gente faz 20 anos da Lei 10.639 e 15 anos da Lei 11.645, que, então, passa a adicionar a essa lei o ensino de história e cultura dos povos indígenas do Brasil. E aí, essa temporalidade também, né, para a gente também fazer esse resgate, aí, esse percurso mais histórico, desses 20 anos, e por que também os povos indígenas eles entram depois na lei, né? Isso também reflete muito também dos movimentos sociais. Então, eu estava até conversando antes aqui da nossa conversa, que eu venho também do movimento social. E a gente percebe que o movimento indígena ele demora um pouco mais a se organizar, né, e a tomar algumas posições que o movimento negro já tinha tomado. Então, se a gente retoma ali a Constituição, é somente em 1988, com a Constituição, que os povos indígenas passam a ser reconhecidos pelo Estado em sua diversidade. Porque até a Constituição, até 1988, os povos indígenas eles ainda eram vistos pelo Estado como algo a ser assimilado. Então, a política de assimilação e de generalização e de apagamento a essa diversidade. Então, é só a partir de 88 que se reconhece essa pluralidade. E se a gente fala, né, de um território que tinham mais de 1000 povos distintos e que ainda assim segue hoje com mais de 300 povos vivos, mais de 200 e tantas línguas nativas ainda sendo faladas, é no mínimo chocante da gente pensar essa dimensão temporal, né, de que só em 1988 que esse Estado reconhece, de fato, a existência desses povos. Então, é óbvio que nesse percurso, olhando para a história, a gente ainda está engatinhando, né, mas a gente também tem sede de dar passos mais largos, né? Eu acho que a gente não está aqui só para falar sobre esses passinhos curtos. E eu fico pensando muito, me interessa muito nessa pesquisa relacionada à subjetividade, como que a gente liberta a subjetividade desse país em relação ao povo negro e aos povos indígenas. Porque se a gente pega, por exemplo, a minha formação primeira é em História, né? Então, eu comecei em sala de aula, dando aula de História. E aí a gente pegava o livro didático, e aí a gente tinha aquele show de Debré, né? Todo mundo aqui, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui se lembram das representações do Debré, né? Que colocavam, né? Então, que aprisionam os povos indígenas e os povos negros nessas representações, que ainda estão presentes nos nossos imaginários, né? Então, quando a gente fala em representação também, quando a gente fala na lei, a gente fala sobre a possibilidade também de repovoar o nosso imaginário, com outras imagens, com imagens de felicidade, imagens que sejam mais fidedignas, de fato, à realidade desses povos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ópera do Guarani encenada agora, né, com artistas indígenas protagonizando, eu falo que é uma forma de dar... Como é que a gente dá dignidade a Peri, por exemplo?
que quando a gente vai ler o Alencar, né, que é considerado, é o primeiro momento na história da literatura em que pessoas indígenas surgem enquanto personagem, né, que têm identidade, que têm fala, que pensam. Só que essas pessoas são completamente estereotipadas. Então, a descrição ali do Guarani, nessa obra, não faz qualquer sentido para a cultura guarani. Então, assim, se a gente para pensar quanto tempo que o povo guarani ficou ali e segue aprisionado na obra de Alencar. Então, assim, como que a gente vai libertar Peri, né, e tantos outros desse lugar? Então, eu fico pensando muito nisso, assim, o quanto que a lei, ela não fala só, como a professora trouxe, ela não fala só sobre a temática, ela fala sobre as práticas, que começa lá naquele letramento, e eu sinto, assim, do que eu tenho vivido no movimento social e das pesquisas e do contato com os diversos povos, dos parentes que eu tenho contato, é que, em relação aos povos indígenas, a gente ainda está um pouquinho mais atrás no letramento racial. Né? E uma outra coisa também, porque eu até disse, eu vim pensando aqui, os desafios, a gente tem muitos desafios, mas será que a gente consegue sair desse encontro conseguindo desenhar possibilidades de caminhos, de outros caminhos, de invenções? Eu estava até pensando, como é que a gente inventa essa outra realidade e como é que a gente consegue olhar para uma perspectiva de futuro? Né? Porque a queda do céu está aí. Está todo mundo falando sobre ela. Né? A distopia, ela é o que mais rende no entretenimento. Por que a gente fala tanto sobre distopia? Por que a gente não consegue imaginar uma perspectiva de futuro? Né? Então, as cosmogonias africanas, afro-brasileiras, dos povos indígenas, elas têm uma série de pistas para a gente, de como imaginar e como já viver esse futuro. Né? Que a gente fala do futuro ancestral. Né? De como é que a gente revela essas raízes, né? Como é que a gente faz um despertar dessa consciência nativa, que não é só nativa daqui, né? Mas é nativa de África também, para que a gente possa, então, conseguir justamente desenhar esses caminhos. E aí, só para fechar um pouco dessas ideias, eu fico pensando muito, e é uma coisa que me aflige demais, que é como, de fato, a gente consegue fazer uma aliança entre o povo negro e os povos indígenas. Porque, infelizmente, essa aliança ainda não está estruturada. E a gente vê isso em vários aspectos. Assim. Quando a gente vê uma marcha, por exemplo, do Jaraguá, que a gente teve agora, há pouco tempo, e a gente vê uma presença mínima de pessoas negras. Né? O que está acontecendo? Como que a gente faz essa aliança? Que já foi feita, né? Que com o sequestro de África foi feita, essa aliança é histórica. Os quilombos falam dessa aliança. Os surgimentos dos candomblés no Brasil falam dessa aliança. Essa aliança ela existe, a gente só precisa, né, reforçá-la, né, colocar ela em prática. Então, é algo que eu fico pensando muito, assim, nessa urgência da gente conseguir dar essas mãos mesmo para a gente conseguir construir aí esse futuro urgente. E é isso, obrigada. Obrigada, Janaú, obrigada, professora Macaé. Antes da gente abrir um pouquinho para o público, queria pegar o gancho de duas falas de vocês. Né? A primeira, em relação ao que você disse agora, dessa aliança entre negros e indígenas. Vocês, né, consideram que a gente pode colocar que o povo indígena também sofre, na mesma medida que o povo negro, esses efeitos nefastos da branquitude? Né? Então, ela não é uma armadilha que pega só o povo negro, mas também o povo indígena, nesse sentido de... eles têm mesmo, né, esse pacto do sistema todo, da estrutura. Né? E vocês acreditam que isso é um potencial aí nessa quebra dessa aliança que a gente tem? Porque mesmo dentro dos movimentos negros e dos movimentos indígenas, ainda a gente tem aqueles do contra e o a favor, né,
que ainda estão imersos nesses efeitos da branquitude, que às vezes não se reconhecem negros, não se reconhecem indígenas, né? A gente ainda tem essa estereotipação de o moreno, do índio, né? Esse letramento que ele falta mesmo para as pessoas, às vezes, coisas que já são debatidas há muito tempo, que parecem ser naturais, né? Como falar que os povos indígenas vêm das tribos, né? Como colocar a África como sendo um bloco só, né? Vocês acreditam que isso tem a ver com esse efeito nefasto aí de branquitude que a gente ainda está tentando se desconstruir, tentando sair disso? Não, totalmente. Assim, eu acho que a gente pensar na branquitude enquanto um projeto político da colonialidade, né? Então, a gente fala muito assim no movimento indígena da armadilha colonial, de como a gente cai nessa armadilha e como a gente reproduz também, né? E essa reprodução ela está presente em uma série de práticas e pensamentos também dentro do próprio movimento indígena. Então, eu acho que um primeiro ponto é esse, assim. E quando eu falo que essa aliança precisa ser resgatada, eu sinto muito, e essa é uma avaliação que a gente faz também, que está todo mundo tentando sobreviver. E nessa busca pela sobrevivência, né, por direitos, eu acho que também o jogo colonial, né, das leis, do Estado, né, faz com que a gente também tenha que saber jogar, né? Então, eu acredito muito assim que o fortalecimento do movimento indígena, a presença da juventude indígena hoje na universidade, e isso é um processo recente, da última década, isso está capacitando uma série de pessoas justamente para não precisar mais da tutela, não só do Estado, mas dos mediadores, né? Do antropólogo que está lá mediando, né? Porque o indígena tem que ser tutelado, porque ele não sabe falar por si só, né? E aí a gente vai cair numa série de estereótipos, que é aquela ideia do indígena ingênuo, né? Completamente ligado à terra. Então, a gente precisa atualizar uma série de coisas, que é, por exemplo, entender o imenso número de pessoas indígenas em contexto urbano, né? O imenso número de pessoas indígenas que perdem o contato com a cultura para sobreviver, né? Que é o caboclo. O que quer dizer caboclo? Caboclo, Kaá vem do tupi, do Nhangatu. Kaá é mata. E aí o boco, caboclo, é aquele que mora na mata, que vem da oca, né? Então, se o caboclo é aquele que mora na mata, por que ele é menos indígena quando ele sai do território? Né? Então, eu acho que o processo, eu acho que a branquitude, enquanto sistema político, né, ela foi exímia em aprisionar, né, as ideias sobre os povos indígenas, né? Então, é compreender quem que é o indígena hoje no presente. Então, compreender uma diferença entre o movimento negro e o movimento indígena é que o movimento indígena ele não pauta o fenótipo. A discussão fenotípica não é uma discussão do movimento indígena. E qual que é a discussão? O pertencimento étnico. E a responsabilidade com a luta indígena. Porque não tem como ser indígena se você não está implicado numa coletividade. Isso não existe. Né? Então, eu acho que passa primeiro também, então, sobre essa pergunta, né, é reconhecer as especificidades de cada movimento e os lugares em comum, para a gente justamente se aliançar para lutar contra, né, esse sistema político colonial que ainda está aí. Então, sim, sobre a sua pergunta, totalmente, assim, né? E acho que é por aí. Posso falar um pouquinho? Bom, primeiro, assim, que eu acho que é instigante a sua questão, né? E primeiro eu queria dizer que a gente precisa pensar não em movimento negro, mas movimentos, né? Movimentos negros. Negros em movimento. Assim como também essa categoria movimento indígena, né, também é uma cristalização de muitos movimentos, né? E aí é muito bom que a gente traga à memória, assim, que nós estamos falando de povos, né?
Então, eu estou falando do povo Chacriabá, em Minas Gerais, do povo Machacali, eu estou falando do povo Ticuna, eu estou falando dos Yanomamis. Então, é preciso a gente compreender que todos esses povos, eles têm um processo histórico, porque acho que a grande armadilha da colonialidade foi querer nos cristalizar no tempo, né, numa ideia, retirando a nossa historicidade. Então, quando a gente está falando de aliança, né, depende de que aliança que você está falando. Porque boa parte das agendas, por exemplo, no campo educacional que eu acompanho, né, existe uma grande aliança entre movimentos negros e movimentos indígenas, né? A própria construção da lei de cotas, a própria redação da lei de cotas, que é uma agenda construída lá pelo movimento negro desde a década de 30, ela foi se transformando para incorporar a pauta da inclusão de estudantes indígenas na universidade. Então, a gente teve e tem aí uma grande aliança. Na luta para a retomada de uma Secretaria da Diversidade e Inclusão no MEC, da retomada da Bolsa Permanência, a gente teve aí uma grande articulação de movimentos negros, né? Sejam de juventude, em contexto urbano, de movimento quilombola, de movimentos indígenas, né? Porque a gente se articula, né? A gente tem um acampamento todo ano no Abril Indígena, e quando a gente vai para o Abril Indígena, um acampamento em Brasília, tem vários movimentos ali se articulando para apoiar o acampamento Terra Livre. Assim como em agosto estaremos reunidas na Marcha das Margaridas, e estaremos lá mulheres negras, mulheres indígenas, campesinas, das águas das florestas. Então, a gente precisa ler essa questão da nossa articulação e dos nossos movimentos, porque como nós somos muitos, nós também temos dissidência. Nós não estamos juntos em tudo, mas eu acho que nunca estivemos, né, tão articulados politicamente em torno de uma agenda, né? Quer dizer, é inegável a ação do movimento indígena e do movimento negro nas suas várias categorias e construções, né? Assim como do movimento LGBT, para derrotar o fascismo no Brasil. Foi muito esforço, gente. Foi muita ação coletiva, foi muita capacidade nossa de articulação, de pôr a cara na rua, né? De tomar cacete. Então, eu acho que isso é importante, para a gente não pensar, às vezes, localizado, né, uma situação específica e generalizar isso para o conjunto. Porque, eu vou dizer, podemos ter divergências em alguns pontos. Isso é do movimento. Quer dizer, o movimento negro, vocês acham que é um bloco? Claro que não, gente. Nossa vida é cheia de contradição, não é? Mas o que a gente faz? Isso é da política. A gente estabelece pontos, né? Olha, esses 3 pontos aqui, nós estamos juntos, porque isso é estratégico. É onde a gente tem que avançar nesse momento. Então, só para dizer disso, né? E aí eu acho que é só a nossa capacidade de articulação é que nos faz, não é, hoje, conseguir, muitas vezes, escancarar as armadilhas que a branquitude nos coloca. Muito bom. E o segundo ponto que eu queria emendar aí na fala de vocês, vocês duas falaram sobre essa questão do resgate de uma subjetividade, né? Até para fortalecer esse reconhecimento dessa diversidade estética, dessa diversidade fenotípica e dentre outros detalhes aí que a gente tem culturais e raciais, né, pensando negros e indígenas. Em que medida que vocês acreditam que ações fora do ambiente escolar formal, né, ou não formal, mas com esse viés mais do artístico, mais do potencial do sensível, ações como uma exposição como essa, como um festival como esse que a gente está participando, que medida que vocês acreditam que isso pode
assumir esse papel de letramento, porque muito do que a gente tem de queixa, às vezes, dos educadores, né, ou por uma não implementação da lei nos espaços, é esse não saber o que fazer na prática para trazer esses conteúdos, né? Então, a gente tem um fator muito sério, que é a ausência desses conteúdos nos currículos de formação, né? Então, as graduações pouco falam desses conteúdos, as graduações que formam professores, né? As licenciaturas. Embora isso já esteja muito diferente, né? Tem muita coisa acontecendo, mas ainda é pouco perto desse marco histórico, desse tempo todo. Então, em que medida que vocês acreditam que essas ações que estão fora do espaço e que atingem, que falam diretamente nesse sensível, pode assumir esse papel desse letramento, né? Porque aí você está ativando outros canais, né, de sensibilidade, de identificação, de compreensão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, para a gente abrir as perguntas para o nosso público. A Macaé tinha falado da questão da literatura, né? Da Masa, que é uma editora maravilhosa. E aí eu destaco também a Livraria Maracá, que é uma livraria que só tem, né, comercializa basicamente produção de autores indígenas. Então, assim, eu acho que esse repovoar do nosso imaginário, ele passa, sim, por a gente aumentar essas referências, né, em que a gente já está vendo, né, a gente vê uma presença maior hoje na escola pública dessas referências e crescendo esse processo, né, tanto na parte das artes visuais, quanto eu fico observando as novelas hoje em dia. Né? Hoje a gente tem uma novela que é da Globo, que historicamente é a novela com a maior presença de corpos negros da nossa história. Então, o quão importante é a gente ter essas representações. E aí eu estava vendo também uma fala de uma atriz, Tenetehara Guajajara, que é a Zahri, que fez, inclusive, a Ceci do Guarani na ópera, junto com o Davi Popiguá. E ela falava assim, eu quero que chegue o dia em que eu possa só interpretar uma personagem, e não uma personagem indígena. Em que a minha indianidade não seja a pauta principal dessa personagem, que seja só uma personagem que trabalha, que vive, que tem angústias. Né? Então, eu acho que é fundamental, esse campo da cultura é um campo prático de batalha e de construção, mas, ao mesmo tempo, lembrar que a gente tem a presença, né? A cultura popular está aí cheia, né? Repleta de referências, e que, muitas vezes, a gente não... Né? Na escola, a gente não tinha esse reconhecimento. Né? Que a peteca, por exemplo, é uma brincadeira indígena, né? Entre tantas outras. Né? Como é que a lei também ajuda a gente a reconhecer aquilo que é de África e aquilo que também é desse território originário. Então, eu acho que passa muito por esse lugar também. E aí, em relação a essas imagens históricas, porque aí tem muita gente que fala, muitos professores que falam, mas se a gente não colocar a ilustração do Debré, a gente vai colocar o quê? E aí eu tenho um amigo que é pesquisador, dramaturgo, que é o João Nin, que ele fala o seguinte, se a gente não tem imagens, a gente vai inventar essas imagens. A gente vai criar essas imagens. Né? Se Debré não pintou os puris ou os tupinambás da maneira como os tupinambás e os puris se representam, a gente vai pintar, então. Ou então a gente vai hackear a imagem. A gente vai pegar aquela imagem, aí eu super recomendo o trabalho de uma artista do Maranhão, do povo Muipurá, é uma artista afro-indígena, que é a Geviana, que ela pega justamente imagens clássicas da história do Brasil, né, principalmente do Debré, e ela faz colagens, dando outros sentidos àquelas imagens. Então, aquelas pessoas que estão ali trabalhando, escravizadas, no moinho, ela transforma em produtores de cogumelos. É uma imagem belíssima, depois vocês procurem, Geviana. Que é justamente isso. Então, sim, a gente vai então trabalhar com o Debré, mas a gente vai dar uma outra versão aqui.
né, dessa obra. Então, é isso, assim, como que a gente brinca muito, assim, se não nos foi dado direito à memória, né, a memória do meu povo, por exemplo, né, se não me foi dado direito de receber oralmente, pela tradição oral, aquilo que foi perdido, então eu vou recriar. Né, como muitos povos que perderam a língua. E a gente teve agora, eu não sei se vocês viram, mas a gente tem a primeira Constituição escrita na língua, no Nhengatu, que foi uma grande conquista. E para muitos povos, Nhengatu foi a língua originária que esses povos que perderam a língua e só tinham português, elegeram como, então, essa vai ser a nossa língua. Né? Ou como o povo Pataxó, que precisou fazer todo um resgate da sua espiritualidade, para isso contou com a ajuda de uma série de outros povos para recriar a sua espiritualidade tradicional. Então, eu acho que são todas essas artimanhas que a gente tem para justamente conseguir ver possibilidades. Assim, né? Não é porque a gente não tem direito a essa memória que a gente perdeu essa memória. Essa memória está no corpo, essa memória está no sonho, essa memória está na dança, essa memória está na comida. Né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais revelar. E aí, o que você trouxe, eu acho que é um excelente caminho. Né? A cultura, a arte, são caminhos muito potentes para a gente revelar e potencializar isso. Né? Bom, eu acho que uma das coisas fundamentais, primeiro, assim, que eu acho que é importantíssimo, né, a gente deixar vir à tona, mas não é nem deixar vir à tona. Nós temos, o nosso país, ele é riquíssimo, nós temos uma pluralidade cultural, uma pluralidade de saberes e de fazeres. Né? Muito importante. Então, quando a gente pensa as nossas populações indígenas, escritores, né, artistas assim maravilhosos, sensacionais. Né? Por que muitas vezes eles não chegam até nós? Porque a gente não tem no Brasil, gente, uma política cultural séria, implicada em fazer chegar, eu vou dizer assim, olha, o recurso, o dinheiro na veia dessas pessoas, ou desses coletivos. Não é? Então, quando a gente pensa que esse espaço, um festival como esse, eu falava, olha, a gente precisa saudar, mas a gente sabe que para esse espaço existir, para um festival como esse existir, tem que ter financiamento. E tem que ter financiamento público para a cultura. Assim como a gente luta para ter um financiamento público justo para a educação. Porque produzir, né, a bibliodiversidade, garantir que a gente tenha cineastas indígenas, né? Que eu consiga ver uma produção indígena no cinema, não é porque as pessoas não sabem fazer, não querem fazer. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não estão tendo, gente, dinheiro para comer. Nós estamos falando do Brasil que voltou para o mapa da fome. Né? Então, quando a gente luta por políticas afirmativas, em defesa, né, de um financiamento público para a cultura, é porque esse é o mecanismo para que a gente consiga democratizar, para que a gente consiga trazer todos esses fazedores de cultura, tem que ter financiamento. Né? Tem que ter política pública. Muitas as pessoas acham que isso vai ser feito como? Assim, por, sabe? Vai chegar o mecenas. Não tem mecenas no Brasil. Os mecenas financiam os próprios filhos, que financiam seus netos, que financiam seus bisnetos. Então, para que a gente fortaleça a produção cultural indígena, tem que ter editais específicos, tem que ter orçamento público. Então, é fundamental. É ação afirmativa que chama isso. Tem que existir para a gente produzir equidade. Essa questão política também, ela atravessa algo que a gente já tinha até falado anteriormente, que é a coisa do posicionamento também, né? Porque muitas vezes esses conteúdos eles não estão dentro da escola, ou não estão dentro dos currículos, né? Por conta de uma resistência que ainda tem, motivada pelo racismo, por outros
mecanismos que a gente tem estruturais que podam também, né, a ação de algumas pessoas que, por vezes, se sentem até constrangidas ou ameaçadas, enfim, né? A gente tem um período agora, até para encerrar a nossa mesa, aberto a perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma questão, conduzir um diálogo para a gente, dar continuidade na nossa conversa? Boa noite, gente. É muito bom a gente ter um papo sobre a 10639 aqui, muito interessante, muito importante. Lá no início, a professora Macaé falou sobre a gente, a partir da lei, trabalhar a história minuciosamente, mas não agir nas situações em que a criança negra ela é menorizada pela sua existência. E há algum tempo, trabalhando em busca da implementação da 10639, eu venho pensando na importância da gente fazer um deslocamento, que talvez o Guerreiro Ramos pensou há décadas antes da lei, que é o deslocamento do tema para a vida, né? Que ele falava do negro tema e do negro vida. E parece, apesar de no texto da lei ter a palavra temática, me parece importante a gente se deslocar desse lugar do tema para o lugar da vida. Porque a gente contar a história, dependendo da perspectiva que se conta a história, a gente só promove a manutenção e a gente não implementa, né, a legislação. E aí eu fico pensando no que a professora Janel falou agora, da questão dessas obras, né, dessas produções de saberes, produções artísticas indígenas e africanas e afro-brasileiras. Na realidade, elas já existem, né? A nossa memória ela foi guardada nos terreiros de candomblé, no jongo, no maracatu. Ela só não tem espaço. Então, eu fico me perguntando, quando a gente coloca essa produção de saber dentro da escola, a gente sofre, de alguma forma, uma retaliação, porque esse saber, essa produção de saber, essas existências que produzem saber, elas não são bem vistas dentro desse ambiente escolar. Então, a minha pergunta talvez seja uma pergunta que não tenha resposta, mas é uma questão da gente refletir um pouco. Como é que a gente sai desse lugar do tema, né, e sai desse lugar de contar a história de uma perspectiva colonial, e a gente começa a considerar as existências negras indígenas como produtoras de saberes e saberes que a escola precisa compartilhar com as suas infâncias. Não sei se eu fiz entender. Obrigada. Vou começar dessa vez. Primeiro, te agradecer. Acho que ótimas reflexões que você traz para a gente. Vou contar 2 casos, porque eu acho que é bom assim, a gente pensar. Né? Eu trabalhei, já trabalho há muitos anos, há mais de 20 anos, com educação escolar indígena, formando, em Minas Gerais, os primeiros professores indígenas, logo depois da LDB. Porque até ali a educação indígena era atribuição da FUNAI. Né? A partir daí, passa a ser uma atribuição das secretarias de educação. E, em Minas Gerais, o primeiro diagnóstico sobre escolarização, né, eram grupos com muito pouca escolarização. E uma questão fundamental na lei é ser professores das próprias etnias. Né? Então, a primeira agenda nossa foi formar professores indígenas, os primeiros professores indígenas em Minas Gerais. Um desafio imenso, línguas diferentes, enfim, modos de organização diferentes. E eu lembro que uma das coisas da escola, né, porque a escola tem uma forma que vai chegando, e a gente fala muito de... os indígenas gostavam de brincar muito com essa palavra, domesticar. Eles falavam, não, mas nós vamos domesticar a escola. Né? A pergunta é, quem domestica quem? Não, pode deixar que nós vamos domesticar a escola. Né? E eram um pouco as tensões presentes nessa organização da escola. E eu me lembro bem de uma experiência que até hoje existe na escola indígena em Minas Gerais, que são os professores de cultura. E quem eram os professores de cultura? Quem são os professores de cultura? São os mais velhos, né? São os mestres, são as mulheres
que benzem, são as mulheres que cuidam da casa de medicina, né? São as mulheres que sabem, os homens que sabem fazer a cerâmica. Então, essas pessoas, elas foram incorporadas na organização da escola, e é muito difícil, eu vou dizer assim, para o sistema, Secretaria de Educação, né? Superintendências de ensino, inspetores escolares, entender isso. Então, era sempre uma tensão, sempre uma guerra, mas nessa guerra, os povos indígenas de Minas seguem domesticando a escola, criando novas formas de fazer, né? E experiências, não essa, mas em muitos lugares, né? Por exemplo, nos Krenak, eram 5 mulheres falantes da língua Krenak, eram as únicas, ninguém mais falava. E é uma língua que não tem registro. Essas mulheres foram as primeiras mulheres a adentrarem, né, esse universo da escola, para começar a retomar. Porque, veja bem, no caso nosso, do Sudeste, né, nós somos uma região de maior violência, de maior contato. Então, alguns povos, eles não perderam, né, a língua, às vezes têm palavras, né, vocábulos, porque era uma violência extrema, né, era proibido falar a língua. Então, muita violência. Então, esse é um exemplo do Krenak. Eu quero falar de uma outra coisa. Aí, agora, já em contexto urbano. Vamos pensar os mestres de capoeira. Falo disso porque eu converso muito. A gente tem uma longa discussão sobre isso, sobre a inclusão da capoeira no currículo escolar. Que a primeira luta que a gente, não muito recente, foi com as escolas de formação de professores de educação física. Porque é um pouco isso. Entra para o currículo escolar, aí, para ser o professor, tem que ter um diploma. Mas quem são os mestres de capoeira? É o professor formado na Escola de Educação Física da USP? Ele é que é o mestre de capoeira? Então, quando a gente inserir a capoeira no currículo escolar, eu vou trazer o professor, né? Como é que a gente articula, então, o mestre de capoeira que tem a sua casa? Porque a capoeira não é só ir lá dar uma aula, né? É preciso a gente pensar o mestre, o espaço, a roda, tudo isso, né? Tudo isso, vamos dizer assim, tudo isso é um currículo da capoeira que não é imediatamente transplantado para esse modelo escolar que a gente tem. Porque também, né, essa tradição da escolarização, ela muitas vezes apropria, né? Mas no processo de apropriação, ela quase que, sabe, deixa de fora o que seria o mais essencial. Então, assim, só para não responder nada, só para pôr mais questão na cabeça, porque são esses os conflitos que a gente enfrenta hoje para fazer concretamente, né? Então, tem redes de ensino hoje que articulam com os mestres de capoeira, mas esse é um debate longo que a gente precisa fazer lá com os mestres, senão a gente vai pegar isso aí e vamos discutir lá na academia, vão dizer, não, tem que ter um diploma. Realmente, né, a gente sai com mais questões do que... Enfim, como professora, né, estava em sala de aula, eu agora não estou em sala de aula, mas até o ano passado eu estava, dando História e Literatura para o Fundo de 2 até o médio. Enfim, acho que o ponto de partida da escola, a gente... né, é um ponto de partida eurocêntrico. Então, eu ficava sempre tentando pensar como que eu dava uma rasteira nisso, assim, como é que eu conseguia, né, desestruturar, de alguma forma, esse modelo. Assim. E aí teve um dia que eu falei, eu vou botar os meninos para conversar com planta. Vou botar para conversar com planta. Assim. O que vai dar, eu não sei. E aí a gente foi, então, fazer uma aula, que era de criação literária. E aí cada uma tinha que escolher uma planta. Não tinham muitas plantas no espaço da escola, mas tinham algumas poucas árvores. E ia ter que estabelecer uma conversa e depois ia trazer essa conversa e transformar num texto.
E aí eu achava que essa proposta ia ser muito audaciosa, né? Mas aí eu falei a proposta lá, tal. Aí eles, é para conversar? Então tá bom. E aí foram conversar. E aí eu falei, gente, foi mais fácil do que eu imaginava. Claro que eram os mais novos, eu acho que talvez se eu tivesse feito com o ensino médio... Se bem que eu dei essa oficina há pouco tempo no Museu da Manhã no Rio e foi muito interessante, assim, né? Com adultos. Mas eu fico pensando nessas pequenas, sabe? Nesses hackeamentos que a gente consegue fazer ali no cotidiano e o quanto que a gente traz. Eu gosto muito de pensar essa relação com a memória da família também, que eu acho que revela esses mestres do saber. Essa coisa da avó, né? Essa coisa da tia que está ali e que eu pergunto sempre, né? Mas qual que é a sua história? Eu não sei. Não sei de onde a minha avó vem. Não sei o que ela fazia. Né? Então, como é que a gente também revela esses mestres e essas mestras do saber que vêm das famílias? Acho como você trouxe essa questão da vida, né? Como é que a gente conecta com a vida? Porque aí, e aí eu falo um pouco do contexto lá do Pará, a gente vai começar a revelar a presença das encantarias dentro do dia a dia. Que aí, quando chega na escola, mas espera aí, se a minha avó lida com a Matinta Pereira, como se a Matinta Pereira existe. E eu vi outro dia ela passando ali. A vizinha Matinta. É que a gente escuta isso lá no Pará. Isso é muito vivo. E aí eu chego e vejo a Matinta Pereira como lenda no papel. Mas espera aí. Que lenda é essa que está viva ali na minha avó contando para mim? Então, assim, eu acho que isso pode ser uma pista para a gente, para mim também. A sua pergunta, reflexão me bota para pensar, que é como que a gente consegue dar essas rasteiras num currículo que muitas vezes também prende a gente, né, em sala de aula. E aí eu acho que tem um monte de coisa que a gente consegue inventar junto. Sua fala de ancestralidade também, né? Que para algumas pessoas ancestralidade é coisa só de gente preta, né? Como se as outras pessoas não tivessem histórias. Né? Quando você traz ali o seu contexto familiar, sua história, suas raízes, né? Você está tocando ali nesse ponto ancestral, que também é um valor civilizatório africano, indígena e de outras culturas, e que é um excelente disparador do que se falar numa aula, por exemplo, né? Num grupo de pessoas, mas ainda fica num terreno ou que é só da cultura preta ou não, ou uma coisa quase que mística, né? Algumas pessoas levam para um lado do exotismo, né? Alguém mais tem alguma questão? Gostaria de colocar, dialogar com a gente? Bom, primeiro, boa noite. Cheguei com o horário bem adiantado já, então, se eu for repetitivo, peço desculpas, tá? Acho que, conversando um pouco essa relação da escola com algumas manifestações, né, como foi citado, né, maracatu, a capoeira, o jongo, enfim. Faço um paralelo também pensando em outras manifestações de outras culturas. Por exemplo, quando a gente pensa em culturas orientais, em que sentido? A gente normalmente atrela a pessoa mais velha, né, a uma questão de sabedoria, de guardião, né, essa questão da ancestralidade e da manutenção do viver da cultura ali, né, dessa sabedoria e tal. E aí, quando a gente vai para a cultura ocidental, e aí acho que muito atravessada a questão do capitalismo mesmo, né, a gente tem tudo em caixinhas. E aí a escola ela é feita em caixinhas, né? Então eu sinto que um dos desafios também da implementação de fato da lei acaba sendo essa conversa, né, de uma cosmovisão que ela é de fato um viver de intersecções, né, de atravessamentos, e uma coisa didática de que tipo agora você dança, agora você reza, agora você isso, enfim, né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa relação, né, um pouco desses saberes. E também, como é que é olhar esses 20 anos, né? Como é que era essa pauta em 2003, em 2008, com aquele contexto, né? Segundo mandato, né? Acho que do governo Lula, e agora a gente tem
uma retomada num contexto totalmente, enfim, distinto. Então, assim, queria um pouco ouvi-las em relação a isso, assim, a esse diálogo, né, da escola, da escolarização, na verdade, né, que a gente tem com essas manifestações, um pouco já foi colocado, né, e esses panoramas, né, de agora e dos 20 anos que se passaram. Obrigado. Nossa senhora, acho que eu vou começar de novo a outra aula agora. Não, vou falar primeiro da política, né? 2003, quando a lei é aprovada, veja bem, essa lei é o primeiro mandato do governo Lula, mas é sempre bom a gente lembrar que a gente está saindo daquela conjuntura, saindo não, nós estamos sob o efeito da conjuntura da Conferência de Durban, contra o racismo, a xenofobia, a intolerância. E a Conferência de Durban, ela estabelece ali um tratado do qual o Brasil vai ser signatário, porque tem uma mudança importante no Estado brasileiro a partir de Durban. Porque até a Conferência de Durban, o Brasil se declarava uma democracia racial. E a partir na Conferência de Durban, pela primeira vez, o movimento social negro vai conseguir demonstrar, né, a falácia que é a democracia racial no Brasil. E aí a gente ainda está no governo Fernando Henrique, né, e ele vai se comprometer com uma agenda de ações afirmativas. Enfim, já no finalzinho do seu mandato. Então, a gente tem, chega o governo Lula, nós vamos ter aprovação no Congresso da Lei 10.639, mas, do ponto de vista de estabelecer políticas, isso está se iniciando. Naquele momento, no Brasil, nós tínhamos 5 centros de estudos africanos nas universidades, mas nenhum deles estava pensando educação. Pensar como inserir história da África, história dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Boa parte desses centros, eles discutiam muito mais a questão de economia, sul-sul, a questão de doenças tropicais, doenças que acontecem nos países africanos e no Brasil. Nada, quase, do ponto de vista de educação. Então, é a partir de 2003, né, que vai começar todo esse processo. Quem tinha acúmulo nessa área era o movimento social negro, né, que tinha cartilhas, que produzia textos, né, alguma coisa no cinema, mas muito pouco, né, sistematizado, que pudesse imediatamente ir para as escolas. Então, em 2004, no MEC vai ser criada a SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que vai desenvolver uma série de agendas. Ela vai produzir editais que vai permitir criar os núcleos de estudos afro-brasileiros, que hoje existem em todas as universidades federais do país e também nos institutos federais. Vai fazer a tradução, o Brasil vai financiar a tradução para o português da coleção História Geral da África, uma coleção da Unesco, 50 anos para ser produzida. Não tinha em português. Então, o Brasil vai financiar. Então, hoje, a gente tem acesso a toda essa produção, porque está disponível, inclusive na internet, em português. Serão financiados, e aqui na questão indígena, nós vamos ter os primeiros editais para se construir as primeiras licenciaturas em educação escolar indígena e também os primeiros editais para a produção, para a publicação de livros de autoria indígena, né? Então, assim, dando um pouco um panorama, nós vamos começar a ter os primeiros financiamentos para que as universidades formulem cursos de pós-graduação em introdução à história da África, né? E aí isso hoje, né, a gente tem em vários lugares. E uma luta, uma disputa mesmo, porque qual que é a grande questão? Apesar do MEC, né, quer dizer, ele faz políticas indutoras,
Mas ele não entra dentro da universidade e diz, a partir de agora, o currículo será assim, assim, assim. Então, por isso que eu falo que a lei ela é um campo de disputa. Porque, ao mesmo tempo, você está trabalhando, né, e a gente tinha um governo do campo democrático e popular que avançava em algumas pautas. É a primeira vez que nós vamos ter um Ministério da Igualdade Racial, nós vamos ter produções como a Cor da Cultura, com a Fundação Roberto Marinho, né? Acho que é Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, que é um material maravilhoso, que circulou, uma agenda de formação muito legal. Então, a gente vai ter toda essa agenda sendo desenvolvida no Ministério da Educação e, ao mesmo tempo, muitas agendas sendo desenvolvidas no âmbito dos municípios e dos estados por ação de muitos professores negros, militantes do movimento negro, né, atuando para que a pauta fosse implementada. O que a gente enfrenta? Eu vou falar que fui gestora, né? Quando a gente fez edital para comprar livro, eu lembro, eu era secretária de Educação, a Câmara de Vereadores do município, né, me acusava de... Como é que é? Tem um nome, palavra. Que eu estava fazendo proselitismo religioso. Porque eu estava adquirindo livros de literatura que, inclusive, tinha orixás. Não é? Então, esse tipo de enfrentamento, né, ele vai se acirrar lá em 2013, quando a gente vai ter as jornadas, não é? Mas o pior que as jornadas foi eleger o Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. E aí nós vamos enfrentar, não é, a questão da escola sem partido, aquela acusação de kit gay nas escolas. Nós vamos enfrentar uma série de ataques, né, e ataques à Lei 10.639, inclusive. Né? Então, só para dizer, quer dizer, isso tudo vai derivar na eleição do Bolsonaro. E você sabe o que aconteceu. No âmbito do Ministério da Educação, essa secretaria foi extinta. O que ela fazia? Educação escolar indígena, educação para as relações étnico-raciais, educação do campo, educação escolar quilombola, educação para as pessoas em situação prisional, educação para a juventude que está no sistema socioeducativo, educação e política de educação para equidade para as mulheres, educação em direitos humanos. Isso é destruído no governo Bolsonaro. E ele vai criar uma subsecretaria para implementar a escola cívico-militar. Para voltar lá no final do século XIX, início do século XX. Porque, para as crianças pobres da periferia, você tem que educar as pessoas negras, crianças negras, pela contenção dos corpos. É esse o projeto de escola cívico-militar. Escola cívico-militar, gente, não é escola para filho de militar. Escola cívico-militar é um projeto pensado para conter os filhos da pobreza, pobre, e mantê-los presos a essa condição, subalterno. Esse é o projeto. Então, assim, falei dessa perspectiva mais ampla para dizer, onde é que nós estamos agora? Nós estamos em retomada. Nós estamos em retomada. Nós retomamos a CECADI, né? Nós retomamos o Brasil e vamos reconstruir. Agora, é disputa, gente. Ela é todo dia, e já vou encerrar, já vou fazendo considerações finais, só para a gente lembrar aqui da Angela Davis. A liberdade é uma luta constante. A gente não pode esquecer disso. Eu fico pensando também assim, o que fazer agora, né? Acho que é um momento estratégico, como a Macaé falou, de disputa, e que a gente tem que aproveitar para partilhar o que a gente tem de saber. Eu acho que essa formação que a gente faz de forma autônoma, coletiva, no movimento social, que é justamente compartilhar as ferramentas que a gente tem, né, intelectuais, políticas, artísticas, culturais, com os nossos pares. Porque a gente não sabe o que vai ser daqui a 3 anos, né, 3 anos e meio. Então, assim, como que a gente consegue se fortalecer agora? Fazer as nossas trincheiras mesmo, né? Aproveitar que a gente hoje tem uma juventude negra e indígena em lugares que ela não estava há 10 anos atrás,
E essas pessoas estão, sim, capazes, são capazes de disputar e estão disputando. E não vão mais ficar caladas, né, como foram caladas durante tanto tempo. Então, eu acho que você falou, e a partir de agora, né? Como é que eu acho que é esse olhar estratégico, assim, é entender que sim, a gente está aí vivendo enormes batalhas e como que a gente tece essas estratégias de fortalecimento, sobrevivência e recriação, invenção, para a gente seguir, né? E esperança, né? Eu tenho pensado muito no esperançar, né? A gente conseguir ter mais utopia, né? Menos distopia. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente encerrar? Lu? Quer fazer, Débora? A gente agradece, então, muito aí a presença de vocês. O tema é muito amplo, né? Tem muita coisa para falar, para destrinchar, mas fica aí uma sementinha para as pessoas que ainda não conhecem a lei, né, ou as suas orientações, para que possam procurar conhecer mais e que, em alguma medida, que essas ações, esse bate-papo possa colaborar, né, para a gente efetivar aí a implementação dessa lei de fato. Já tem um caminho longo pela frente, mas a gente tem muita coisa conquistada já também, né? Então, é importante também que as pessoas tenham a possibilidade de acessar isso que a gente já tem, participar de situações como essas, de poder ler a respeito, e cada um ir fazendo também o seu letramento e aí a sua conscientização racial pessoal, né, para poder refletir isso nas nossas ações. Então, a gente agradece a presença de vocês. Continuem prestigiando a programação da mostra, ela vai até agosto. A gente ainda tem outras mesas que vão acontecer, tem outras atividades que estão aí, a exposição que acabou de ser aberta. E vocês tenham um bom retorno, uma boa noite. E, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela conversa de hoje. Macaé Evaristo, Janaú, Jussara de Paula Justino e também as nossas intérpretes de Libras, Gabi e Jana. Aproveito para reforçar aqui o convite para o nosso próximo bate-papo, que vai ser a semana que vem, com o tema Paternidades Negras, com Tiago Ribeiro e Theo Brandon. E mediação de Jailton Nascimento Carvalho. Vai ser na próxima quarta-feira, dia 26 de julho, também às 19 horas. Quarta-feira. E aviso aqui a vocês que nós temos um serviço de van gratuita que sai do nosso primeiro subsolo e vai até a Estação da Luz, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.